abençoados. Melhor noite. Abençoados com todas as bênçãos. Isso é uma verdade do Evangelho que nós não nos cansamos de declarar. Declaramos que você entenda que você já é um abençoado e mais, abençoado com todas as bênçãos. Vamos aqui dar início a mais uma exposição da verdade, mais uma exposição do Evangelho da Graça de Deus. Uma certa vez, Jesus de Nazaré, ele disse uma frase que é bem conhecida por todos, não é isso? Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que ele não disse que a verdade é o evangelho da incircuncisão, porque ele não poderia estar falando sobre essas coisas, porque ele estava preso ao pacto lá da lei, ele era servo da circuncisão. Mas a verdade para nós os gentios está de Romanos até Hebreus, que é o evangelho da incircuncisão. Essa que é a verdade. Se você quiser descobrir qual é a verdade, leia, procure estudar, procure aprender, ouça quem ensina de Romanos até Hebreus. Uma saudação aqui a toda a nossa audiência. Eu gostaria aqui de agradecer a todos que têm compartilhado as nossas mensagens, que já se inscreveram aí no canal do YouTube, ou se simplesmente nos veem e estão aprendendo, não comigo, mas com a palavra da verdade. Temos recebido bastante correios, bastante abençoados, alguns bem felizes, estão falando que estão sendo libertos com essa palavra, porque eu gostaria de te falar que aqui a única coisa que tem aqui minha é a voz, porque tudo que nós falamos, nós aprendemos, ouvimos do Evangelho de Paulo, que foi falado por alguém. Deus na nossa mente iluminou nossos olhos, nosso entendimento, e nós aqui estamos repetindo o que nós já aprendemos. E os correios que nós temos recebido, também tem alguns que nem tanto assim, não é isso? Abençoados que não estão muito felizes com essa palavra, mas nós entendemos que é Deus mesmo que dá o entendimento. Não estamos aqui para brigar com ninguém, não estamos aqui para arrumar problema com ninguém, muito pelo contrário. Nós falamos e é Deus que dá o entendimento. Se você entende, abençoado, saiba que isso aí não é nenhum mérito seu. Não é porque você é muito inteligente, você é o ágil aí do negócio, não. É Deus que ilumina os olhos do nosso entendimento. E se você não entendeu, calma, tranquilo, porque Deus vai te dar o entendimento. Tá bom? Abençoados com todas as bênçãos. Como nós já falamos, e vamos te pedir mais uma vez, compartilhe as mensagens. Isso, se está aí te fazendo bem, se está te dando assim, bom ânimo, porque a intenção do Evangelho é dar bom ânimo. Nós estamos vivendo aí no mundo natural, não é isso? Com bastante confusão, e às vezes até parece que está fora do controle, mas não está. O mundo nunca esteve à deriva. Deus mesmo, ele tem o controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ali no capítulo 1, ele diz que todas as coisas estão seguras pelo poder da palavra de Deus. Agora, aqui no Rio de Janeiro, nesse momento, está chovendo. Está chovendo porque Deus autorizou e concordou com a chuva. Porque daqui a pouco ela vai parar. Mas porque ela quer? Não, por ordem e determinação de Deus. Ele controla a natureza. Todas as coisas acontecem de acordo com a vontade dele. Mas para você entender isso e ter um bom ânimo, é necessário que você conheça o Evangelho da Graça de Deus. Senão você pode pensar, pode até se sentir que é um qualquer, que as coisas estão perdidas. Mas não existe nada perdido, abençoado. Tudo está debaixo do controle do nosso Deus. Então, abençoados, nessa noite, também gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que é muito importante para nós, para que a palavra corra e seja glorificada. Vamos aqui falar sobre dois apóstolos. Dois apóstolos nós vamos falar. Um da circuncisão e o outro apóstolo da incircuncisão. De quem é que nós estamos falando aqui? Bem, estamos falando de Pedro, que é o apóstolo da circuncisão, que foi até a cruz, não é isso? E vamos falar também de Paulo, que é o apóstolo da incircuncisão, que tomou o comando aí do evangelho da cruz para frente. Um, que é Pedro,
que é o apóstolo das obras, e Paulo, que é o apóstolo da fé. Ou você está nas obras, ou você está na fé. Ou você está submetido ao apóstolo Pedro, ou você está submetido ao apóstolo Paulo. Por que que é assim? Porque Deus determinou assim. Isso aqui não é vontade humana, isso aqui não foi o homem que decidiu ser assim, que estudou muito. Não, não, abençoados. Isso aqui foi uma determinação de Deus. Deus escolheu Pedro para a circuncisão, como escolheu Paulo para a incircuncisão. Isso nós vamos ver aqui no escrito, não é isso? Porque tudo que nós falamos tem que estar escrito. Por isso que nós incentivamos a você pegar sua Bíblia, pegue um papel, pegue aí uma caneta, anote os versículos, confira para ver se o que nós estamos falando está de acordo com o evangelho da incircuncisão. Então vamos ler aqui, para começar a falar a respeito desses dois apóstolos, Gálatas, carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, no capítulo 1, o versículo é o versículo 18. Por enquanto vamos ler aqui 2 versículos, mas vamos ler mais, tá bom? Diz assim o versículo 18, Paulo falando: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém. Jerusalém era o centro aí da circuncisão. Era ali que se concentravam os apóstolos de Jesus de Nazaré. Tudo estava ali em Jerusalém. Então Paulo disse que depois de 3 anos, foi a Jerusalém. Fazer o quê? Para ver a Pedro. Pedro era o apóstolo da circuncisão. Então está dizendo que depois de 3 anos de uma certa situação, aqui depois você lê aqui nos versículos anteriores, Paulo foi até Jerusalém para conversar com Pedro. E diz mais, e fiquei com ele 15 dias. Olha, o apóstolo Paulo teve uma reunião, teve uma conversa com o apóstolo Pedro que durou exatamente 15 dias. E veja bem, 15 dias eu penso que dá para se conversar muita coisa, muita coisa. O que será? Qual foi o assunto dessa reunião? A religião, pessoal, veja bem, a religião é o problema do mundo. A religião, ela ensina de uma união, de uma amizade doutrinal, é claro que nós estamos falando aqui de doutrina, entre esses dois apóstolos. A religião, eu pelo menos aprendi lá onde eu participei por alguns anos, que Pedro e os outros, Paulo e Pedro eram amigos juntamente com os outros apóstolos, que havia entre eles amizade. Cada um falava de um lado, outro falava do outro, mas havia uma amizade doutrinal. O Evangelho diz, o apóstolo Paulo diz, que essa amizade não havia, não existia. Não havia amizade entre eles quanto à doutrina. Quanto ao time de futebol, quanto à preferência de bebida, as outras coisas, o Evangelho não fala. Mas quanto à doutrina, não havia amizade entre Pedro e Paulo. Porque eram doutrinas diferentes, eram doutrinas contrárias. Uma doutrina não tinha nada a ver com a outra. A circuncisão é exatamente o contrário da incircuncisão. Tá bom? E mais, uma unidade que nunca houve. Nunca houve unidade entre esses dois apóstolos. Nunca combinaram a respeito da doutrina. Vamos ver aqui, ó. Olha só o versículo 18, o que disse. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Como nós perguntamos, qual seria o assunto desse encontro? Com certeza, abençoado, o apóstolo Paulo explicou a Pedro o que era o evangelho da incircuncisão. Porque o da circuncisão, Pedro já conhecia. Pedro sabia tudo lá de circuncisão, assim como também sabia o apóstolo Paulo. Ele foi mestre lá na circuncisão. Mas nessa conversa, nessa reunião de 15 dias que ficou ele e Pedro, o assunto ali com certeza foi o evangelho da incircuncisão. Olha, e mais, eu tenho certeza que Paulo explicou antes da cruz e depois da cruz. Explicou o quê? Que antes da cruz era Jesus de Nazaré. E falou para Pedro, olha Pedro, depois que ele morreu, ele voltou como ressuscitado. Ele não é mais de Nazaré. Eu tenho certeza que ele explicou isso. Olha, antes da cruz, Pedro, havia pecado, havia pecadores. Mas quando ele morreu, todos os filhos foram justificados. Porque isso é o evangelho da incircuncisão. Antes da cruz, o apóstolo Paulo explicou para Pedro.
era por obras para agradar a Deus. E agora, depois da cruz, Paulo disse para Pedro, olha, é por fé. Sem fé é impossível alguém agradar a Deus. E os batismos, Pedro? Antes da cruz, Pedro, era o batismo das águas, o batismo lá de João. Mas quando ele morreu lá na cruz, o nosso batismo agora é o batismo da morte dele lá na cruz. E tem mais, Pedro, antes da cruz que podia se falar, Deus te abençoe. Agora, depois que ele morre e ressuscita, já não se pode mais falar, Deus te abençoe. Por quê? Ele cumpriu a promessa que ele havia feito de nos abençoar com todas as bênçãos. Depois da cruz, nós falamos o quê? Abençoado, Pedro. E foi essas coisas que Paulo ensinou a Pedro. Por quê? Foram 15 dias, veja bem, 15 dias de reunião, Pedro e Paulo. E veja aqui também o versículo 19, olha o que diz aqui no 19. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, fica bem claro que nessa reunião só tinha 2 participantes, Pedro, da circuncisão, e Paulo, o apóstolo da incircuncisão. Paulo explicou para Pedro a separação desses 2 evangelhos. Ele explicou, olha, na cruz, o evangelho da circuncisão terminou. E disse que o fim da lei é Cristo. O fim da circuncisão, disse Paulo para Pedro nessa reunião, é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Veja bem, abençoados, uma coisa que nós aqui falamos sempre, estamos sempre aqui repetindo, e tem que ficar bem claro na mente da igreja. Paulo, o apóstolo Paulo, foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Não foi Pedro. Pedro foi para os judeus. A Pedro foi dado o evangelho da circuncisão que durou até a cruz. Para o apóstolo Paulo foi dado o evangelho da incircuncisão que começou da cruz para frente. Para nós que somos gentios, gentio é aquele que não é judeu. E nós que nascemos depois da cruz, então nem participamos lá da circuncisão. Já nascemos com o evangelho da incircuncisão que foi dado ao apóstolo Paulo. Vamos ler aqui, lemos aqui alguns versículos. Aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 1, volte aqui no versículo 11, vamos ler aqui alguns versículos, que diz assim, ó. Mas, olha só, veja bem, mas faço-vos saber, irmãos, o apóstolo Paulo falando, que o evangelho que por mim foi anunciado, o evangelho que ele anunciou lá na igreja de Gálatas, não é segundo os homens. Não, o versículo 12, porque não recebi, nem aprendi de homem algum. O apóstolo Paulo, que ele escreveu nas 14 cartas, ele não aprendeu com homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E preste atenção que não é Jesus de Nazaré, hein? É Jesus Cristo, o ressuscitado. Foi quem revelou ao apóstolo Paulo tudo o que ele escreveu de Romanos até Hebreus. Ele foi levado até o paraíso e ali ele explicou, ele recebeu de Deus todo esse conhecimento. O versículo 13, porque já ouviste qual foi antigamente, quando ele estava lá na circuncisão, a minha conduta no judaísmo. Ele sabia tudo de judaísmo. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Paulo, quando ele era Saulo, ele era terrível lá. Ele era muito zeloso lá com a circuncisão. E no versículo 14, e na minha nação excedia em judaísmo. Olha, ele era muito mais judeu do que Pedro, do que Tiago, do que João juntos. Ele era muito zeloso. Há muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. E o versículo 15, ele diz assim, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo foi chamado pela graça. Versículo 16, diz assim o versículo 16, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Paulo foi separado por Deus para pregar o evangelho entre os gentios. E veja bem, não é o evangelho da circuncisão, porque da circuncisão já tinha Pedro e os apóstolos. Ele foi separado para pregar o evangelho da incircuncisão. Não consultei a carne nem o sangue, não pedi a opinião de ninguém. E versículo 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, Pedro, Tiago e João, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco.
Então, abençoados, fica aqui muito claro, fica aqui evidente que Paulo, o apóstolo Paulo, foi escolhido para os gentios. Fica claro isso, olha o versículo 15 e versículo 16. Olha, vamos repetir aqui, ó. Mas quando aprove a Deus, a escolha foi de Deus. Se você não gosta que Paulo seja o apóstolo dos gentios, abençoados, você vai ter que reclamar com Deus, porque está escrito aqui que, ó, aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Versículo 16. Revelar seu filho em mim. A escolha foi feita por Deus para que Paulo fosse o apóstolo dos gentios. Então, abençoados, nessa conversa que houve desses dois, houve um acordo. Pedro para os judeus, Pedro seria o apóstolo dos judeus, e Paulo para os gentios. Dividiram, eles chegaram a um acordo, apertaram as mãos e chegaram a esse acordo. Por isso que hoje nós pregamos o evangelho de Paulo, porque Deus separou Paulo para nós que somos gentios. Nós não pregamos o evangelho de Pedro. Nós não concordamos com o evangelho de Pedro, porque o evangelho diz que na cruz Cristo terminou com a circuncisão. O nosso apóstolo, o nosso evangelho é Paulo. Fica bem claro, abençoados. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, é Paulo. Veja bem aqui, mais uma vez, Gálatas capítulo 2, vamos ler aqui o versículo 1. Depois, passado 14 anos, aqui depois dessa reunião, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo a Tito, os dois companheiros do apóstolo Paulo. E o versículo 2, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho da incircuncisão. Toda vez que o apóstolo Paulo fala de evangelho, ele está falando de evangelho da incircuncisão, que prego entre os gentios, esse que chegou até nós hoje, e particularmente aos que estavam em estima, para que não, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrida em vão. Ele procurou quem? Pedro, Tiago e João, que eram os que estavam na frente. Mas nem a Tito, olha só, nem a Tito, que estava comigo, sendo grego que não era judeu, foi constrangido a circuncidar-se. Olha o que faz a circuncisão. Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos. De quem é que o apóstolo Paulo aqui está falando? Pedro, Tiago e João, que ele disse aqui no versículo 2, que procurou aquele de estima, os principais, que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Então, pessoal, Pedro, ele não levou em consideração, ele não considerou o que Paulo ensinou para ele naqueles 15 dias. Porque quando ele esteve lá com Tito e Barnabé, Pedro levou esses dois para a circuncisão. Pedro continuou pregando para os gentios, mesmo tendo feito um acordo com Paulo, que Pedro ia para os judeus e Paulo para os gentios. Mas Pedro negou, não cumpriu esse acordo, não respeitou o acordo que ele tinha feito com o apóstolo Paulo. Da mesma maneira que ele desobedeceu a ordem de Jesus, quando eles ainda eram discípulos. Jesus falou para eles assim, ó, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 5, depois você confira aí. Diz, olha, não leve esse evangelho para os gentios, porque para os gentios tem alguém preparado mais na frente, depois que eu morrer e ressuscitar. Mas Pedro, Tiago e João foram desobedientes, não obedeceram a ordem de Jesus e não cumpriram o acordo que fizeram com o apóstolo Paulo. Aqueles que vinham lá de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, só traziam circuncisão, só falavam de circuncisão. E veja aqui no versículo 7, Gálatas 2,7, olha o que diz. Antes, pelo contrário, o apóstolo Paulo falando, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado a Paulo, como a Pedro o da circuncisão, veja bem, abençoados, veja bem, são dois evangelhos. Hoje, a religião não ensina esses dois evangelhos, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da circuncisão. Pedro e Paulo, separados. A religião não ensina isso. Para a religião é tudo a mesma coisa. Botaram os dois evangelhos dentro de um saco, misturaram e jogaram aí para a igreja. Semana passada eu passei
aí em um certo lugar, e tinha lá uma igreja dos nossos irmãos católicos, e tinha lá o nome, e no final, Pedro e Paulo, demonstrando uma união desses dois evangelhos, mas não há união entre esses dois evangelhos. E veja o versículo 8, que diz assim, ó, porque aquele que operou eficazmente em Pedro, que foi Deus, para o apostolado da circuncisão, essa eficácia foi até a cruz, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Com os gentios. E o versículo 9, e conhecendo Tiago, Pedro e João, olha só, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-me as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Houve um acordo ali entre Pedro, os outros apóstolos, Pedro, Tiago e João, que iam para os judeus, e Paulo iria para os gentios. Os apóstolos abençoados, uma coisa, olha, preste bem atenção, por favor, os apóstolos conheciam o evangelho da incircuncisão. Eles sabiam, porque Paulo ficou 15 dias lá numa reunião junto com Pedro. Eles conheciam o evangelho da incircuncisão. Assim como conhecem esses pastores que estão por aí hoje, no nosso dia, pregando Santa Ceia, pregando pecado, pregando aí batismo nas águas. Todos eles conhecem o evangelho da incircuncisão. Mas, por causa do ventre, por causa de interesse próprio, eles não pregam esse evangelho. Foi feita uma divisão entre Paulo e os outros apóstolos. Pedro não poderia, de maneira nenhuma, ir para Roma, ele não poderia ter ido à Espanha, não poderia ter ido a Antioquia, porque era terra, era lugar de gentios. E lugar de gentios era o lugar onde deveria ser pregado o evangelho de Paulo. Veja aqui o versículo 10, olha o que diz aqui, ó, Gálatas 2:10. Recomendando somente o acordo que eles fizeram, recomendando somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E o versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, olha só, olha a desobediência de Pedro, de resistir na cara, diz o apóstolo Paulo, porque era repreensível. Tempos depois do acordo, quando Paulo chegou em Antioquia, Pedro estava lá pregando o evangelho da circuncisão, desobedecendo o acordo que tinha feito. Versículo 12 diz assim, ó, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo que eram da circuncisão. Versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Pedro arrastou muita gente, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, se não estavam na verdade, onde que eles estavam? Estavam na mentira, estavam na circuncisão. Porque na cruz, a circuncisão se tornou uma mentira para nós. Terminou. E mais, disse a Pedro, na presença de todos, agora não foi mais cara a cara, não foi no particular, foi na presença de todos. Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Pedro, ele obrigava os gentios a judaizar, assim como faz a religião hoje. Está obrigando os gentios a procederem com costumes dos judeus. Santa Ceia, chamada Santa Ceia, dízimos, batismo nas águas, unção com óleo, tudo costume lá dos judeus, que são obrigados a fazer. Porque se você não fizer esses ritos nessas igrejas chamadas evangélicas, você não pode ser membro. Então isso se torna uma obrigação. Então, abençoados, se você não entende essa mensagem, se você não compreendeu essa doutrina, porque está escrito, nós estamos lendo aqui o escrito, é porque você está judaizado. Você está cheio de judaísmo na sua mente. E nós aqui oramos para que Deus mesmo ilumine os olhos do seu entendimento e você entenda que o nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão. O evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo e não ao apóstolo Pedro. O evangelho de Pedro
acabou na cruz, terminou. O fim da lei é Cristo, o fim da circuncisão é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O versículo 15 diz assim, ó, nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. E o versículo 16, sabendo que o homem não é, olha só, o homem não é justificado pelas obras da lei. O homem nenhum é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Obra da lei era lá na circuncisão, no tempo de Pedro. Justificado pela fé em Jesus Cristo. É o evangelho da incircuncisão que começou na cruz do Calvário. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne, nenhum homem, ninguém será justificado diante de Deus. E olha, abençoados, isso tem sido mistério por 2000 anos aí na religião. Que a religião tem trazido e colocado na igreja. O homem justificado por fé. A religião não entende isso. Até fala, até diz, não, nós somos justificados por fé, porque nós cremos em Jesus Cristo, cremos que Ele morreu, cremos que Ele ressuscitou, mas em seguida vão para o batismo, vão para a ceia, vão para o dízimo, vão para a imposição de mãos, levando a igreja para as obras da lei. O evangelho é bem claro, ninguém será justificado pelas obras da lei. A religião não separa os dois evangelhos. Misturam, fazem uma mistura tremenda. O apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 11, no versículo 6, diz que, de outra maneira, se misturar, não serve. A graça não é graça. A graça não precisa de ajuda de ninguém. Porque a graça é o poder de Deus. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 1, no versículo 17, que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não precisa mesclar com a lei de Moisés. Muito pelo contrário, tem que se separar. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, ele diz que é para deixar as obras, os rudimentos da doutrina de Cristo. Eles pensam, a religião pensa que os apóstolos, Pedro, Tiago e João, eram cristãos. Não eram abençoados. Esses homens eram judeus que cumpriam, que viveram debaixo da lei de Moisés. Ensinam que Pedro e Paulo eram unidos e não eram. Eram dois evangelhos diferentes, duas doutrinas diferentes. A Pedro foi dada a doutrina da circuncisão e a Paulo a doutrina da incircuncisão. A nossa doutrina é de Paulo, porque nós estamos depois da cruz. Bem simples assim, bem tranquilo essa revelação, esse entendimento. Se eu estou depois da cruz, qual é a minha doutrina? A doutrina que está depois da cruz. E qual é essa doutrina? O evangelho da graça de Deus que foi revelado ao apóstolo Paulo. O nosso trabalho aqui é separar da mente dos abençoados, assim como foi separada da nossa, esses dois evangelhos. É necessário que você separe aí, ó, dentro da sua mente, circuncisão de incircuncisão. Como separar? Esqueça o evangelho de Pedro e viva de acordo com o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo ali na cruz do Calvário. O próprio Deus levou Paulo até o paraíso e lá explicou para ele esse evangelho, o evangelho da graça de Deus. Somente, olha só, somente Paulo fala aos gentios a divisão desses evangelhos, desses dois evangelhos. Fora de Paulo, fora de Romanos até Hebreus, pessoal, é tudo misturado, é tudo lei de Moisés. Se você se meter em outro lugar da Bíblia, você pode ler, pode estudar, pode pesquisar, mas se você quiser viver de acordo com o evangelho, tem que ser de Romanos até Hebreus, que é o nosso evangelho. O evangelho que Deus separou para nós que estamos aqui depois da cruz, a incircuncisão. A divisão do Nazaré com o ressuscitado, somente o apóstolo Paulo faz. Se você se meter lá antes da cruz com Pedro, você vai viver segundo Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré é antes da cruz. Depois da cruz, o nosso evangelho é o evangelho do ressuscitado, o evangelho da incircuncisão. E veja bem, o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência aqui, que nós gostaríamos de ler, segunda carta que ele escreveu a Corinto, no capítulo 3, no versículo 14, porque o nosso trabalho aqui é esse que nós falamos, é falar para que você ouça, Deus ilumine os teus olhos e separe esses dois evangelhos.
Veja aí, ó, segunda carta que Paulo escreveu a Coríntios, no capítulo 3, no versículo 14. Diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, assim como nós estávamos, quando nós estávamos lá na lei, na religião. Porque até hoje o mesmo véu, a mesma escuridão, as mesmas trevas está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Somente com o entendimento do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da incircuncisão, que você vai separar esses dois evangelhos. E diz mais aqui, ó, no versículo 16, versículo 15. E até hoje, quando é lido, quando é praticado Moisés, quando é lido a respeito lá de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16 diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, olha só, quando se converterem ao Senhor, então a divisão é feita. Quando você se converte ao Senhor, o véu é tirado. Quando tira o véu, então você vai entender que o nosso evangelho é da incircuncisão. Muitas das pessoas perguntam para nós, por que vocês falam essas coisas todas? Vocês pensam que sabem mais do que nós aqui, que estamos aqui 50 anos aqui na igreja tal, na denominação tal. Não é isso não, abençoados. Nós entendemos mais porque Cristo tirou do véu e Ele mesmo nos fez entender. Nós ouvimos e Ele iluminou os olhos do nosso entendimento e separou. Nós separamos a circuncisão da incircuncisão. Somente Cristo na mente é o evangelho da incircuncisão para iluminar os olhos do nosso entendimento. Se você se deixar levar, se você colocar o seu entendimento lá no evangelho de Pedro, você não vai se ver santo, você não vai se ver perfeito, você vai se ver a pior das pessoas, porque é um evangelho de condenação e morte. O evangelho de vida, de melhores promessas, promessas superiores, é o evangelho da incircuncisão que Deus deixou separado para nós vivemos de acordo com esse evangelho. Veja o versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. Lá no evangelho da circuncisão, o Senhor se apresentava no corpo de carne. Lá era Jesus de Nazaré, ele estava lá. Por isso que a religião que está lá vai viver segundo a carne, mas ele é o Espírito, escrevendo nessa mesma carta, no capítulo 5, no versículo 16, ele diz que depois que Cristo morreu e ressuscitou, nós não conhecemos mais a Deus segundo a carne, mas segundo Espírito, porque Deus é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E a boa notícia, abençoados, é que o Senhor já está no nosso espírito, ele já se juntou ao nosso espírito. No evangelho da circuncisão, lá no evangelho de Pedro, o Espírito estava estava aqui em cima, mas agora nesse evangelho, que depois da cruz, depois que ele morre e ressuscita, ele habita no nosso espírito. Ele diz mais: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Deus. Não é o evangelho de Pedro, é o evangelho de Paulo. Olha, Pedro, ele obrigava. Isso aqui é muito sério, abençoados. Às vezes a gente lê aqui, eu li esses versos por muitos e muitos anos e não entendi isso aqui. Preste bem atenção no que você está lendo. Pedro obrigava os gentios a judaizar. Isso é muito sério. Você ser obrigado, você é livre. O Evangelho fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, como é que Pedro, a religião, o pastor lá, o apóstolo tal, não sei quem lá, o pai de santo, o padre, mas quem lá, vai te obrigar a fazer alguma coisa para você se justificar perante Deus? Se o Evangelho é bem claro e diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, se você se mete no Evangelho de Pedro, é um evangelho de obrigações. Você vai ser obrigado a judaizar. A religião, ela obriga a igreja ao judaísmo. Se você se mete nessas religiões aí, você vai ser obrigado a judaizar. O apóstolo Paulo, ele mandou Pedro parar com isso. Aquela reunião daqueles 15 dias, ele disse para Pedro: olha, Pedro, esse evangelho acabou na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele deu fim a esse evangelho que você está anunciando. Mas Pedro continuou com a circuncisão. Pedro, Tiago e João continuaram falando da circuncisão. Pedro e os outros apóstolos foram desobedientes
ao que eles ouviram lá do apóstolo Paulo. Continuaram a pregar. Por isso que chegou até hoje, aqui até os nossos dias. A circuncisão, ela está aí de um jeito aí tremendo. Se você for procurar hoje, em qualquer lugar do mundo, você não vai encontrar igrejas daquelas que Paulo formou. As igrejas de Éfeso, a igreja que tinha em Roma, as igrejas lá da Galácia, as igrejas dos Corintos, dos Tessalônicos. Essas igrejas não existem mais, porque quando Paulo morreu, essas igrejas acabaram, porque Pedro, Tiago e João continuaram com o evangelho da circuncisão. Veja só, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7, 2:7, diz assim, ó: porque, olha o que diz o apóstolo Paulo, porque já o mistério da injustiça opera. E qual era o mistério da injustiça? A lei de Moisés. Era o evangelho que era pregado por Pedro, a circuncisão. Somente a um que agora o resiste. Só agora um que o detém. E quem era esse um? Até que do meio seja tirado. Somente Paulo, somente o apóstolo Paulo era quem ainda detinha o avanço da circuncisão. Que detinha Pedro, que segurava Pedro, que teve a coragem de falar para o apóstolo Pedro na cara dele: você está de condenar, você não pode continuar com esse evangelho. Mas depois que Paulo morreu, até que do meio foi tirado, até que mataram o apóstolo Paulo, então o evangelho da circuncisão seguiu. Uma certa vez lá no livro de Atos está escrito que o próprio apóstolo Paulo disse, foi registrado por Lucas, que ele disse, depois da minha partida, entrarão no meio da igreja lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E ainda disse mais, se levantarão do meio da própria igreja homens que não iriam perdoar a igreja, iriam pregar o evangelho da circuncisão, iriam tirar o evangelho que ele colocou, como aconteceu lá nas igrejas da Galácia, iam tirar o evangelho da circuncisão e colocar o evangelho de Pedro. Iriam acabar. Por isso que mataram o apóstolo Paulo. A acusação que pesava em cima do apóstolo Paulo é que ele ensinava os judeus a deixarem a lei. Ele ensinava, olha, acabou o batismo, acabou a circuncisão, acabou a apresentação de criança, acabou os dízimos, acabou tudo que é referente à lei. E por isso levaram o apóstolo Paulo à morte. Por isso que ele disse aqui, ó, no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o resiste, até que do meio seja tirado, até que ele morresse. E isso aconteceu, abençoado. O apóstolo Paulo foi morto por esses homens que pregavam o evangelho da circuncisão. Veja aqui em Atos capítulo 21, versículo 17. Já estamos aqui, já chegando aqui ao final. Veja aqui, Atos, capítulo 23. Atos 23, no versículo 12. Diz assim, ó. Versículo 12, está aqui. E quando já era dia, alguns dos judeus, olha só, judeus, então você já sabe que era o evangelho de Pedro, fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam, iriam fazer um jejum, não é isso? Nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Um grupo de judeus se juntaram e disseram: enquanto nós não matarmos a Paulo, nós não comemos nada nem bebemos nada. E no versículo 13 diz assim: e eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração, que fizeram essa promessa de não comerem nada até que o apóstolo Paulo fosse morto. E o versículo 14, preste bem atenção aqui no versículo 14, que diz assim: e estes foram com os principais dos sacerdotes e anciãos. Grave bem essa palavra, anciãos. E disseram: conjuramos sobre pena de maldição. Olha como o negócio era sério. E nada provamos até que matemos a Paulo. Eles chegaram a um acordo ali que não iam comer nem beber nada até matarem a Paulo. E esses foram mais de 40 judeus, os principais dos sacerdotes e também os anciãos. E veja bem aqui no capítulo 21, se você ainda não leu esse versículo, você vai ler, você vai saber quem eram esses anciãos. Versículo 21,
e agora no versículo 17. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de quem? Na casa de Tiago. Paulo entrou na casa de Tiago e todos os anciãos, quem foi que fez lá a promessa lá de não comer nada enquanto Paulo não morresse? Os anciãos vieram até ali. Os anciãos em particular, de jejum, para matar Paulo, estavam na casa de Tiago. Então vocês vejam que a morte de Paulo foi provocada por esses homens que pregavam a circuncisão. Mataram a Paulo, ocultaram o evangelho da incircuncisão e espalharam aí a circuncisão. E Pedro, mais tarde, fundou o Vaticano e espalhou a circuncisão para todo mundo, até chegar aqui na América do Sul, aqui no Brasil. Por isso que esse evangelho está aí espalhado dessa maneira, abençoado. Mataram Paulo e seguiram com o evangelho da circuncisão. Dois apóstolos, o apóstolo da circuncisão, que era Pedro, o outro apóstolo era o apóstolo da incircuncisão, que era o apóstolo Paulo. Mataram a Paulo e ficou o evangelho da circuncisão. E esse evangelho ficou oculto por muitos anos, o evangelho que Paulo pregava, porque ele morreu, as igrejas dele acabaram e ficou escondido esse evangelho. Agora, tudo que está aí, tudo que está sendo pregado por aí, na chamada religião, nada mais é do que o evangelho da circuncisão, o evangelho de Pedro. Se você sair agora aí da sua casa e se for qualquer lugar chamado igreja evangélica, você vai ver ali o evangelho de Pedro. Se você sair e for no centro de macumba, você vai encontrar ali o evangelho de Pedro. Na igreja católica, que você vê lá muito mais, você vai ver o evangelho de Pedro. Porque a Paulo mataram e seguiram com o evangelho que foi dado a Pedro. O nosso trabalho aqui, qual é? Nós já falamos, vamos repetir. É fazer com que o evangelho da incircuncisão, o evangelho que é o poder de Deus, que foi dado a Paulo, tome o seu lugar, que é no mundo, você governar o mundo com o evangelho da incircuncisão. Por que você acha que está essa confusão aí no mundo? Essa corrupção, essa morte desenfreada, ninguém entende ninguém, ninguém respeita ninguém. A corrupção começa de cima para baixo, lá dos governos. Vários governantes presos, várias pessoas metidas em confusão, em mentira, em roubo. Por quê? Tudo isso vem da religião. Porque se eles entendessem, se os nossos governantes entendessem que são abençoados, que só um só Espírito com o Senhor, que o nome deles já está escrito no livro da vida, abençoados, com certeza eles não seriam corruptos. Se eles entendessem que já é rico, já nasceu rico, que não depende do dinheiro, mas que dependeu de Cristo na mente, que riqueza não é dinheiro no bolso, riqueza é o conhecimento da graça de Deus, com certeza esse mundo seria melhor, estaria muito melhor. Mas como tudo funciona de acordo com a vontade de nosso Deus, como está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz que todas as coisas estão debaixo do governo de Deus, então ele fez assim. Mas acontece que ele também deixou estabelecido que o nosso apóstolo é o apóstolo Paulo. O nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão. Se você quer agradar a Deus, se você quer viver de maneira santa e agradável, se submeta ao evangelho da incircuncisão, que está de Romanos até Hebreus. E vamos aqui concluir em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 7. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 2, 7, que ele diz assim: Para que eu digo a verdade em Cristo e não minto. Olha o que diz o apóstolo Paulo: digo a verdade e não minto. Fui constituído o quê? Pregador. Quem está falando aqui? É Pedro? Não. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor de quem? Dos judeus? Não, dos gentios. Na fé e na verdade. O nosso apóstolo, o nosso mestre, o nosso doutor, se chama Paulo. Não é Pedro. Você não pode, você não deve
pautar a sua vida nas cartas, no Evangelho que foi dado a Pedro, Tiago e João. Porque o nosso apóstolo, o nosso doutor, o nosso mestre é exatamente o apóstolo Paulo. Como ele mesmo escreveu, vamos ler aqui, ainda temos mais 2 minutos, Romanos capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim, ó, pelo qual, olha só, pelo qual recebemos, já recebemos, não é que nós vamos receber, nós já recebemos o quê? A graça e o apostolado. Graça é o evangelho da incircuncisão. E apostolado, a autoridade que foi dada a um homem chamado Paulo para explicar o que é o evangelho. Somente o apóstolo Paulo, abençoado, somente isso aqui, veja bem, não é que seja uma vaidade, não é que seja assim, porque nós gostamos de Paulo, não é isso não. Foi Deus quem escolheu. Deus não escolheu Moisés para conduzir o povo lá no deserto? Se você gostar ou não gosta de Moisés, você teria que gostar, porque foi Deus que escolheu. Da mesma maneira, mesmo que você não goste, que você não concorde com Paulo, mas foi Deus quem escolheu, porque está escrito aqui, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para obediência da fé. Se você não se submeter ao evangelho da incircuncisão, você nunca vai obedecer à fé. Você vai obedecer às obras. O nosso negócio é a fé. Nós que estamos depois da cruz, estamos chamados a viver por fé, a obedecer à fé. E somente obedecer à fé só com o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido que o apóstolo dos gentios se chama Paulo. Paulo, apóstolo Paulo dos gentios, constituído por Deus, e o evangelho é o evangelho da incircuncisão. Esse é o nosso evangelho. Nós não somos da circuncisão, nós somos de Paulo, da incircuncisão, o evangelho que foi revelado lá no paraíso. Por isso que nós não falamos, Deus te abençoe, meu irmão. Por isso que nós não te batizamos nas águas, não participamos com dízimos, não comemos pãozinho e vinho para ter comunhão com Deus, porque isso tudo fazia parte lá da circuncisão. Na cruz diz que tudo se fez novo. Cristo mudou todas as coisas. Nós agora pertencemos àquele que ressuscitou. O nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão. Por mais de 30 anos eu ouvi falar circuncisão, que era o evangelho de Pedro, e vivi. Por isso agora eu não me canso de falar. O nosso apóstolo é o apóstolo Paulo e o nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão. Olha, abençoado, se você entendeu essa mensagem, se essa mensagem está te fazendo bem, está te levando a outro nível de entendimento, compartilhe a mensagem para que os teus irmãos, os teus amigos, aqueles nossos irmãos que estão na circuncisão perdidos, entendam que o evangelho é o da incircuncisão. Esse é o nosso trabalho. Se inscreva aí no nosso grupo do YouTube para que essa palavra vá mais longe e alcance os nossos irmãos. E que a palavra corra e seja glorificada. O evangelho de Cristo Jesus seja conhecido. Então, abençoados, eu recebo que essa seja a melhor semana da nossa vida e que tudo está bem. Um abraço aí e fique bem, porque Deus tem o controle de toda a sua vida. Se amanhã tem alguma coisa para você resolver, fique tranquilo. Deus já foi até lá, Ele já sabe qual é o melhor para você. Apenas você espere chegar o momento e vá fazer o que Deus determinou que você faça. Melhor semana, melhor noite a todos.